pessoal, é uma alegria estar com vocês no canal da YK. O canal da YK, para quem não sabe, é um meio de apresentação das obras que são publicadas pela editora e deixar o nosso espectador a par de tudo aquilo que está sendo publicado, o conteúdo das obras, aquilo que será publicado no futuro. E a ideia é exatamente criar essa interface para que você possa sempre estar antenado conosco e a par de todas as publicações, tanto as que já foram feitas no passado, quanto as novas publicações. Hoje é uma alegria estar aqui com vocês. Estou com o professor Dr. Tomás Olcese. Olá. Para quem não o conhece, ele é graduado e mestre, doutor pela Universidade de São Paulo. E muito embora seja doutor em Direito Civil, a maior concentração dele é nessa parte de formação humanística e que envolve o direito romano. Ele fez durante muitos anos parte do grupo de direito romano coordenado pelo professor Eduardo March, da São Francisco, que é um grupo muito importante, muito conhecido, e ele, inclusive, tem uma boa desenvoltura com o latim e com essa parte histórica do direito romano, além de, obviamente, o seu vasto conhecimento em outras áreas que inclui o direito civil. Essa apresentação é importante porque nós vamos, nesse momento, falar para vocês um pouquinho a respeito dessa obra aqui, que tem feito sucesso não só no Brasil, como em várias partes do mundo, que é exatamente o Manual de Introdução ao Digesto do professor associado Bernardo Queiroz de Moraes, que é associado da São Francisco e também fez toda a sua vida na Universidade de São Paulo e escreveu esse manual, professor, e aí acho que podemos começar já esse questionamento. Ele confeccionou esse manual, acho que mais com a ideia de criar um suporte para a compreensão da obra do Digesto de Justiniano, que é uma obra que eu acho que até está por aqui, né, a obra do Justiniano, que a ideia seria, acho que se pudesse pegar isso, que a ideia seria exatamente a compreensão melhor dessa obra aqui. Essa obra é uma obra do conselheiro Vasconcelos, que o professor Eduardo March vem se debruçando nela junto com sua equipe, que envolve inclusive o professor Bernardo, e o professor Elcio, o professor Dárcio, e eles vêm não só traduzindo as partes faltantes da obra, como dando uma harmonia para a obra, que está sendo publicada em vários volumes também pela editora YK. O que você entende dessa simbiose entre as duas obras? Então, acredito que essa obra, Manual de Introdução ao Digesto, é hoje a mais completa das obras que existem acerca do tema. Apresenta todos os aspectos históricos importantes, como foi confeccionado o digesto, e, além disso, também mostra, com luxo de detalhes, todos os elementos, né, de composição. E facilita, então, a compreensão do digesto ou manual de introdução? Sim, com certeza. O manual de introdução, na verdade, ao digesto, eu acredito que seja uma obra básica para qualquer um que queira entender algo de direito romano. Normalmente, nós, quando estudamos direito romano, tendemos a ler um manual, não é isso, de direito romano, mas dificilmente os alunos buscam ir além dos manuais. Eles ficam no manual, leem um pouco acerca disso e depois esquecem das fontes. Agora, quando se faz um estudo um pouco mais aprofundado, por exemplo, no mestrado, no doutorado, é importante ter acesso às fontes e é importante entender como é que elas devem ser lidas, como devem ser interpretadas. E o manual de introdução ajuda justamente nisso. É uma obra de consulta, é uma obra de leitura também, mas é uma obra principalmente de consulta. É um típico livro de cabeceira, né? Para guardar em casa e usar em momentos de pesquisa mais aprofundada. E por que será que essa obra tem sido tão festejada na Alemanha, na Itália? Por que os professores, principalmente, os estudiosos, têm gostado tanto, têm recepcionado tão bem essa obra? Eu acredito porque a pesquisa é de primeira linha. Realmente, ela é o professor Bernardo de Queiroz de Moraes fez um levantamento exaustivo das principais obras, né, principais autores que tratam do digesto. Ou seja, ele não se limitou a apenas ler o texto do digesto, nem se limitou apenas a fazer comentários. Fez um levantamento mesmo. Logo, a estrutura da obra está aqui. Logo, é uma obra de consulta mesmo.
tá, nesse sentido. E ela serve hoje, ela tem interesse para o direito privado atual? Opa. E como é que nós podemos trabalhar isso para o nosso leitor não achar que nós estamos falando de algo que vem lá, né, de 1.500 anos atrás, e sem nenhuma conexão com a realidade atual, né? Claro. Bom, o livro tem um capítulo que se dedica justamente a explorar a importância do direito romano para os dias de hoje, os estudos de direito romano. E, basicamente, o que nós podemos dizer, entre as muitas coisas que eventualmente possam ser analisadas acerca disso, é que, ainda assim, esses estudos são extremamente relevantes. É verdade que, hoje, diferentemente do que ocorria 200 anos atrás, ou inclusive pouco mais de 100 anos atrás, o digesto não está mais em vigor no mundo. Ou seja, nós temos códigos civis nacionais, nós temos legislações nacionais. Exatamente. A questão é, a maior parte dos códigos civis ocidentais, eles se baseiam, na verdade, naqueles textos mais antigos e, portanto, a linguagem comum que existe ainda entre as diversas codificações, ela passa não apenas pelo digesto, mas passa justamente pelo entendimento, a compreensão das fontes em espécie, ou seja, é necessário ter alguma sensibilidade para entender como foi feita a confecção dos textos, como os textos chegaram a nós, para poder eventualmente fazer uma análise, inclusive em direito civil. Boa parte da nossa codificação aqui no Brasil também se baseia nisso, é só ler, por exemplo, a obra do codificador, do autor do projeto do Código Civil de 1916, Clovis Bevilacqua, para ver quais foram as fontes que ele indica como inspiração para os diversos artigos. E praticamente todos os artigos mencionam o direito romano. Portanto, um estudo aprofundado em direito civil, se passar pela codificação, deve necessariamente ter essa sensibilidade. Doutor Tomás, então podemos falar que o civilista moderno ele precisa dessa obra para aprofundar bem os seus estudos. Claro, e mais do que isso, inclusive, por exemplo, se eu fosse estudar o direito hoje, um tema de direito civil, eventualmente, provavelmente faria uma comparação com o direito francês, faria alguma comparação com o direito alemão, eventualmente com o direito espanhol e assim por diante. E entre todos esses direitos nacionais, o elo comum é o direito romano. Portanto, para entender bem o que diz o Código Civil francês, o que diz o alemão, a diferença entre um e outro, o que diz o Código espanhol, por exemplo, a diferença com o italiano, né, o Codice Civile italiano, eu devo, de alguma maneira, ter pelo menos uma noção estruturada de direito romano. Vamos pegar um pouco o sumário aqui, rapidamente, né? O tempo sempre da internet é muito curto. O professor Bernardo ele começa com as características gerais do digesto, aí ele fala das formas de elaboração, ele até menciona algo realmente muito interessante, quando ele fala da comissão tribuniana, as divisões internas, ou seja, já dá um suporte, então, arquétipo para se compreender melhor essa obra, né? Sim, claro. Algo muito interessante que normalmente não é explorado, né, na maior parte dos manuais, é justamente a estruturação do texto. Então, as três principais massas de fragmentos, né? Nós temos uma massa sabiniana, temos comentários a Sabino, né, um autor já do século I depois de Cristo, da época de Augusto. Nós temos o Masúrio Sabino, né? Nós temos uma outra massa, né, que é comentários ao Edito, portanto estamos falando principalmente do Edito pretoriano, né, que foi importantíssimo como fonte de direito romano, e uma terceira massa que é a obra de Papiniano. Então, essas três massas estruturam o digesto de tal forma... Mas repare que depois o professor Bernardo ele faz toda a relação alfabética dos juristas. São 92 juristas. Isso. Então, embora, vamos lá, se nós olhássemos para o digesto sem ter noção estrutural, por exemplo, daquelas principais massas, que cobrem, diria, 70% mais ou menos dos textos, poderíamos pensar que se trata de uma torre de Babel jurídica. E, na verdade, não é bem isso. Há uma estrutura, há predomínio de certos juristas, e, portanto, mesmo na hora de ler ou de analisar uma fonte, é importante ter uma visão sistemática. Qual a importância desse autor, o que foi que ele disse antes, o que ele disse depois. De fato, até o mérito dessa obra é que para cada jurista há não apenas uma explicação da vida do jurista, mas
inclusive são mencionadas as obras que ele escreveu e quais contribuíram para o digesto. Portanto, é uma obra extremamente detalhada em relação a isso. Depois, logo a seguir, ele fala dos manuscritos e edições e das traduções, e destaca a nossa tradução para a língua portuguesa única, né, coordenada pelo professor Mark. Nós temos, normalmente, quando os romanistas, dos quais não me considero digno, por assim dizer, de me chamar parte necessariamente do grupo, mas normalmente na hora de analisar algum texto, na hora de analisar ou de fazer a tradução, inclusive, né, ao português de algum texto diretamente do latim, sempre verificamos quais são as principais traduções. Então, tem algumas que são reconhecidas internacionalmente, tá, e que já têm, por assim dizer, uma certa reputação. Essa tradução feita hoje, né, na verdade, cuja curadoria está sendo feita pelo professor Mark e pelo professor Dárcio, pelo professor Elcio, pelo professor Bernardo Queiroz de Moraes, é de fato uma tradução que em português brasileiro e, além disso, com todo o esmero, todo o cuidado de pessoas que conhecem nossa codificação e conhecem nosso linguajar. Aí, em seguida, ele fala sobre acho que uma coisa importantíssima que eu não tinha visto em manual nenhum até hoje, são as etapas da exegese, né? Ele fala sobre a pesquisa, a tradução preliminar, estudo jurídico, coisa que ele está acostumado a fazer, né? Claro. E dá, inclusive, um exemplo prático de exegese. Ele pega um fragmentozinho do digesto e realiza todas essas etapas. Acho que é muito importante para o estudioso do direito civil moderno ter um pouquinho essa visão, né? Claro. Para quem estuda textos mais antigos, sempre é importantíssimo ter muito cuidado na hora de traduzir, interpretar textos escritos em latim ou alguma língua que hoje em dia, a qual não temos acesso direto hoje, ou que hoje em dia seja mais difícil de entender. Nós temos aqui uma aula, basicamente, de como fazer exegese com um exemplo prático. Significa, qualquer um que quiser, eventualmente, entender bem um dispositivo, inclusive de direito civil, por exemplo, sei lá, poderia ser benfeitorias, por exemplo. Nós temos, na verdade, nosso conceito de benfeitorias, ele é derivado do direito romano praticamente de forma direta. Nós temos aqui não apenas uma tradução, mas como cada um pode fazer sua própria tradução, pode fazer sua própria análise e, dessa forma, descobrir alguma novidade ou esclarecer algum ponto que não seria esclarecido apenas com acesso à legislação ou doutrina moderna. Então, tem as etapas, não é isso, do processo de exegese, que no fundo nada mais é do que uma análise aprofundada de um texto, com, além de toda a explicação teórica, a prática de como é que isso deve ser feito numa obra. Bom, para finalizar, que o nosso tempo vai sempre muito premido, ele termina colocando uma bibliografia fundamental para o estudo, que também a gente não vê isso, né? Ele tenta, acho que, esgotar uma bibliografia e os dicionários, e faz algo que me agrada muito. Ele trabalha brocados, que é algo que nós usamos muitas vezes sem ter realmente o conhecimento devido para fazer o uso adequado do brocado dentro de um contexto adequado. Claro. Como é que suas considerações finais a respeito desse trabalho? Além de toda essa profundidade, um mérito gigantesco desse trabalho são as traduções no fim, né, da obra. Nós temos ali na nossa, com licença, nós temos aqui no fim da obra, tá, traduções diretas, tá, feitas pelo professor Bernardo Queiroz de Moraes, tá, acerca, aqui podemos ver, o Digesto, livro 50, título 16, e Digesto, livro 50, título 17. Então, eles foram integralmente traduzidos, são traduções originais, e, portanto, já adaptadas ao linguajar dos juristas civilistas, mas juristas em geral, aqui do Brasil. Logo, há, mais uma vez, um cuidado para tentar trazer para a nossa realidade algo que é praticamente de cultura universal. Isso aqui não pertence ao Brasil, não pertence a um de nós, ou sequer a uma escola. Ele pertence, na verdade, a todos nós, a humanidade como um todo. Então, essa ponte, né, que se faz entre o mundo antigo e o mundo contemporâneo, eu acho que foi feito de forma ótima. E os brocados fazem parte disso, na verdade, ou seja, fazem parte dessa universalização, desse processo de abstração progressiva, não é isso, de regras, e o tratamento dado aqui
ele é cuidadoso o suficiente para dar algum sentido a esses brocados de um lado e, ao mesmo tempo, manter a sua generalidade. Então, eu acredito que essa obra, para quem quiser, eventualmente, se deleitar em um estudo aprofundado, é excelente. Maravilha. Então, no nosso canal, nós inauguramos o nosso tratamento dos manuais, dos livros, com essa obra realmente muito importante para a comunidade jurídica, Manual de Introdução ao Digesto, professor Bernardo Queiroz de Moraes, e o professor Orchese voltará comigo em outras oportunidades para apresentarmos outras obras. Espero que tenha sido do gosto do senhor e das senhoras, e continuaremos, portanto, com vocês até o próximo encontro. Obrigado.